Capítulo 181. 5 anos de diferença. 1 contra 3. Tang San. Xiao e Mao Jun haviam acabado de voltar para a Academia Shurek quando encontraram com as encrenqueiras 4 academias elementais. Com um olhar, eles reconheceram várias das pessoas ali. Inclusive o antigo capitão do time da Academia Vento Divino, Feng Xiaotian. O capitão do time da Academia das Chamas, Wu Wuxuan, e sua vice-capitã, Wu. Além da capitã do time da Academia Água Celestial, Shui Binger, e a mestra dos espíritos golfinho com quem ela cooperava para formar uma habilidade de fusão espiritual, Shui Yuir. Também havia o capitão do time da Academia Trovão, e o Changxin do clã Dragão Azul Relâmpago Tirano. E no comando do lado da Academia Shurek estavam os 3 professores de nível relativamente alto: Shao Xin, Lu Jibin e Li Yuzun. Suas expressões não estavam muito boas. Claramente eles haviam levado a pior nessa disputa contra as 4 academias elementais. A chegada de Mao Jun, Tang San e Xiao Wu imediatamente chamou a atenção da multidão das 4 academias elementais do outro lado. Mao Jun riu alto, dizendo: "Eu estava me perguntando quem poderia ser. Então são velhos amigos." O que foi? Vocês não ficaram satisfeitos com a derrota no passado. Então vieram especialmente hoje para comprar briga? Feng Xiaotian claramente era o líder da delegação das 4 academias elementais. Quando viu Mao Jun, ele imediatamente abriu um sorriso. Faz muito tempo. Mao Jun. Oh. A Xiao Wu também está aqui. Onde está o resto de vocês? Vendo o retorno de Mao Jun e Tang San, Shao Xin e os outros 3 professores imediatamente soltaram um suspiro de alívio. Eles não sabiam sobre Xiao Wu. Então sua aparição não os surpreendeu nem um pouco. O olhar de Wu caiu sobre Xiao Wu. Vendo-a segurando a mão de Tang San, ela não pôde evitar franzir as sobrancelhas. Ela não reconheceu Tang San após sua transformação. Então internamente seu primeiro pensamento foi de que Xiao Wu havia se apaixonado por outra pessoa. Mao Jun bufou de forma descontente. Feng Xiaotian, fale menos bobagens. O que tantos de vocês vieram fazer aqui na nossa Academia Shurek hoje? Se for para uma luta, nós irmãos os receberemos de braços abertos. Apenas deem um passo à frente. Feng Xiaotian não ficou irritado com a provocação de Mao Jun. Ainda sorrindo, ele disse: "As nossas 4 academias elementais aceitaram o convite da família imperial de Celdou para nos mudarmos para a cidade Celdou. Todos são amigos. Então nós não estamos aqui para lutar hoje. Apesar de estarmos um pouco insatisfeitos com a nossa derrota na competição continental de academias avançadas, isso ainda não seria motivo para virmos atrás de briga. Mas os estudantes da sua academia Shurek insistiram em acreditar que nós viemos aqui para lutar. Não havia nada que eu pudesse fazer. Se vocês não vieram aqui para arranjar briga, então por que invadiram nossa academia e até machucaram os estudantes de guarda no portão?" Alguém no meio da multidão dos alunos da academia Shurek gritou. Feng Xiaotian franziu o senho, dizendo: "Isso foi apenas um mal-entendido. Alguns dos nossos juniores foram um pouco impulsivos." Mal-entendido? Então se nós dermos uma surra nos seus estudantes,
Isso também contará como um mal-entendido? A multidão se dividiu para duas pessoas que vieram andando de mãos dadas. Oscar e Lindholm haviam acabado de receber as notícias e imediatamente vieram correndo. Quando o gordo viu que os dois também haviam vindo, ele imediatamente ficou feliz. Quem falou isso foi Oscar. O bufou friamente. Se você está insatisfeito, então nós podemos desafiar os 7 demônios da Shurek para um round. Quem perder se desculpará com os vencedores. Quando Feng Xiaotian viu Oscar, ele imediatamente sentiu um calafrio. A aparência dele não havia mudado. Mas aquela terrível cicatriz de faca em sua cara e sua aura como um todo haviam sofrido uma mudança de 180 graus. Antes ele era o mais simplório dos 7 demônios da Shurek. Mas agora, Feng Xiaotian se sentiu extremamente ameaçado por ele. Sua aura definitivamente não era algo que poderia ser obtido pela cultivação. Oscar estava prestes a aceitar, quando de repente sentiu Lindholm segurar sua mão com mais força. Quando virou a cabeça na direção dela, ela soltou de sua mão e se jogou para frente. Xiao Wu! Gritando animadamente. Lindholm voou para frente como uma andorinha, abraçando Xiao Wu com força enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. A princípio, a Xiao Wu de olhos vazios ficou alarmada com esse abraço e pânico surgiu em seu olhar. Mas ela rapidamente se acalmou e subconscientemente ergueu as mãos, abraçando Lindholm de volta, piscando seus grandes olhos. Sua expressão revelou um pouco de familiarização. Agora, Oscar também viu Xiao Wu e apressadamente se aproximou com passos largos, olhando para Tang San com surpresa. Ele disse suavemente: Pequeno San, o que está acontecendo? O que houve com a Xiao Wu? Tang San usou uma voz que apenas eles podiam ouvir. Eu obtive um material celestial e tesouro terreno por coincidência. Após dá-lo a Xiao Wu, seu corpo recuperou a forma humana. Ela já não tem mais uma forma animal. Mas isso só afetou seu corpo. Ela ainda não possui alma. Apenas algumas reações instintivas. Quando Lindholm ouviu isso, suas lágrimas imediatamente escorreram de seus olhos. Olhando para Tang San, ela disse: Terceiro irmão, não fique triste. Esse é um bom começo. Já que seu corpo pôde se recuperar, a mesma coisa definitivamente acontecerá com sua alma. Tang San concordou com a cabeça resolutamente. Eu não tenho dúvidas disso. Certo. Vamos lidar com esse problema diante de nós primeiro. Não vamos deixar gente de fora fazer piada de nós. A reação de Lindholm claramente surpreendeu as pessoas das 4 academias elementais. Não pôde evitar dizer: O que? Vocês demônios da Shurek estão com medo de lutar? Oscar bufou friamente. Digam como vocês querem lutar e nós aceitaremos. Feng Xiaotian sorriu. Que excelente! Parece que os 7 demônios da Shurek não estão todos aqui. O Daemu Bai, o Tang San e a Juzukin estão ausentes. Nós não tiraremos vantagem de vocês. Nós também lutaremos com apenas 4 pessoas. O que vocês acham? Oscar olhou inquisitivamente para Tang San. Tang San balançou a cabeça para ele, dizendo: 3 pessoas. Alguém precisa ficar de olho na Xiao Wu.
Oscar se virou para Feng Xiaotian. Nós faremos 3 contra 3. Feng Xiaotian olhou para Xiao Wu e também descobriu que havia alguma coisa de errado com ela. A atual Xiao Wu sem dúvidas estava ainda mais bonita do que 5 anos atrás. Mas seus olhos vazios, assim como a reação anterior de Ning Hongron, o fizeram perceber que havia alguma coisa estranha nela. Virando a cabeça para consultar o grupo das 4 academias elementais, Feng Xiaotian, Wu Wu e Wu Wuxuan se prontificaram. Na verdade, em termos de força, a habilidade de fusão espiritual de Shui Binger e Shui Yuir, Neve à Deriva, era um pouco mais poderosa que os irmãos Wu. Mas elas não conseguiam cooperar com o mais forte, Feng Xiaotian. Portanto, eles escolheram essa combinação. Tang San acariciou a cabeça de Xiao Wu, sussurrando: Xiao Wu, fique aqui com a Hongron. Eu já volto. Certo? Enquanto falava, ele tentou soltar a mão dela, colocando-a nas mãos de Ning Hongron. Xiao Wu naturalmente não conseguiria respondê-lo e no início. Ela hesitou um pouco. Mas quando Ning Hongron segurou sua mão e a olhou com lágrimas nos olhos, sua agitação passou. Claramente. Subconscientemente ela desejava ficar perto de Ning Hongron. Tang San soltou um suspiro de alívio, acenando com a cabeça para Ma Onjun e Oscar. Vamos. As 6 pessoas se encararam no meio do espaço. Wu olhou para Tang San, imediatamente exibindo uma expressão de desgosto. Nós queremos lutar contra os 7 demônios da Shurek, não com alguém contratado para ajudar. Até o próprio Tang San não entendeu. Wu estava olhando para ele, vendo que Xiao Wu estava com ele. Ela secretamente ficou indignada pelo Tang San. Ma Onjun riu alto, dizendo: Vocês não vieram desafiar a Academia Shurek? Você vai ver claramente se há ou não alguém contratado para nos ajudar em um instante. Tang San olhou para Feng Xiaotian e seus olhares colidiram no ar. Feng Xiaotian não pôde evitar ficar surpreso, porque o que ele encontrou foram os olhos azuis de Tang San sem qualquer traço de hesitação. Parecia que esse belo jovem diante dele não possuía uma única ondulação de poder espiritual. Tang San disse calmamente: Irmão Feng, há quanto tempo? Já que todos vocês vieram à minha academia Shurek dessa vez, vocês não devem estar atirando no escuro. Antes de começarmos, por que vocês não se explicam primeiro? Feng Xiaotian respondeu chocado. Você me conhece? O senhor é, na sua impressão, como poderia haver alguém igual ao Tang San? Tang San sorriu levemente. Nós não nos vemos há 5 anos e as mudanças foram realmente grandes. Não é de se admirar que ninguém tenha me reconhecido. Eu sou o Tang San. O quê? Você é o Tang San? Wu olhou para ele chocada e com os olhos arregalados. Tang San confirmou com a cabeça para Wu. Por acaso, minha aparência mudou um pouco. Então não é de se admirar que ninguém tenha me reconhecido. Com a seita tão prestes a ser estabelecida, mesmo se ele não fosse anunciar sua identidade ao mundo, ele ainda havia decidido não esconder mais nada. A atual relação entre os 2 grandes impérios e o rol dos espíritos era delicada e as 2 grandes cidades imperiais eram onde as famílias
imperiais tinham mais força. Ali, mesmo o rol dos espíritos não se atreveria a agir precipitadamente. Mesmo se as pessoas do rol dos espíritos descobrissem que ele estava ali agora. Contanto que ele não deixasse a cidade Seldou. Sua segurança ainda poderia ser basicamente garantida. Agir contra ele com certeza não seria fácil. Feng Xiaotian. Wu e Wu Wuxuan se entreolharam. Com sua experiência, eles realmente não conseguiam entender como a aparência e o temperamento de alguém poderiam mudar tanto. Mas nem Oscar, nem Ma Hongxun refutaram suas palavras. Então ele claramente estava falando a verdade. A expressão de Feng Xiaotian rapidamente voltou ao normal. Todos nós agora possuímos cargos em nossas respectivas academias. Já que somos todos amigos, eu não esconderei isso de você. Dessa vez, as 4 academias elementais receberam uma garantia do governo de Seldou e decidimos nos mudar para a cidade Seldou. Apesar de não estarmos completamente otimistas sobre a diferença de força entre os dois grandes impérios e o rol dos espíritos. Se o mundo realmente possuir apenas um gigante, isso não será bom para nós mestres dos espíritos. Ainda mais com o exemplo recente do clã Dragão Azul Relâmpago Tirano. Nossas 4 academias elementais são como irmãs. Por isso decidimos nos juntar para nos mudarmos para a cidade Seldou. A Academia Shurek tem a reputação de academia número 1 de Seldou. Nós estávamos com um pouco de inveja da sua reputação e também gostamos bastante desse lugar. Ele é tão grande. Então nós também queremos vir para cá. Dessa vez viemos para negociar. Mas o diretor Flender, o grande mestre e os outros não estão aqui. Entretanto, lutar contra vocês também é um bom resultado. Ma Hongxun bufou, dizendo: o que você disse pode soar bem. Mas não é o mesmo que vir tomar nosso espaço? Sonhar não é um problema. Mas conosco aqui. Não esperem muito. Mas é claro que, se vocês quiserem ser anexados à nossa Academia Shurek, nós não faremos objeções. Gordo maldito. Pare de falar bobagens. A personalidade esquentada de Wu não havia mudado nem um pouco. Ouvindo as palavras de Ma Hongxun, ela imediatamente ficou irritada. Ma Hongxun desdenhosamente ergueu a cabeça. Se você não aceita isso, pode vir. Wu estava prestes a estourar. Mas foi parada pela mão de Feng Xiaotian e apenas bufou ressentidamente. Feng Xiaotian disse: 5 anos se passaram. Tan San, eu também quero ver o quanto você progrediu. Venha. O que você acha de termos uma disputa? Tan San sentiu seu coração se contrair, dizendo: espere um momento. Irmão Feng. As 4 academias elementais enviaram vocês para negociar. Isso significa que vocês podem agir em nome das 4 academias elementais? Wu Wuxian, até agora em silêncio ao lado, disse: após as 4 academias elementais terem decidido se juntar, por causa do talento extraordinário do Xiaotian, ele foi nomeado vice-diretor como uma exceção às regras. Ele tem autoridade para representar as academias nas negociações. Tan San assentiu, olhando para Feng Xiaotian com um sorriso. Então que tal isso? Se nós vencermos a luta de hoje,
Então as 4 academias elementais não farão mais planos contra nossa academia. É claro que, contanto que vocês permaneçam na cidade Seldou, devido à oposição ao rol dos espíritos, nós ainda seremos aliados. O sorriso na cara de Feng Xiaotian desapareceu e seu olhar repentinamente se tornou sério. Em outras palavras, você tem bastante confiança em si mesmo? Tang San suspirou, deixando as coisas claras. Irmão Feng, se você não se atrever a aceitar meu desafio hoje, então você jamais será capaz de me ultrapassar em toda a sua vida. Feng Xiaotian sabia que Tang San estava certo. Ele já havia perdido para Tang San antes e, se ele hesitasse por causa das academias hoje e não aceitasse o desafio dele, então, quando encontrasse Tang San novamente no futuro, ele teria ainda mais dificuldade para resistir. Vendo Feng Xiaotian hesitar, Tang San de repente sorriu. Seu sorriso era gentil, mas cheio de confiança. Eu tenho uma ideia melhor. Eu vou enfrentar vocês 3 sozinho. Se eu perder, eu aceitarei qualquer penalidade. Se eu vencer, então, por favor, faça as 4 academias elementais recuarem em relação à academia Shurek no futuro. Dessa vez, não foi apenas os irmãos Wu que ficaram irritados. Até o sempre bem-maneirado Feng Xiaotian não conseguiu aguentar isso. Wu disse irritada. Bendito Tang San. Nesses 5 anos em que não nos vimos, você se tornou tão arrogante. Xiaotian, aceite isso. Eu quero ver que tipo de habilidade ele tem para encarar a nós 3 de uma vez só. Tang San, você aceitará qualquer penalidade se perder. Você mesmo disse isso. Mesmo se você tiver que se tornar meu escravo? Tang San respondeu calmamente. Contanto que vocês consigam me derrotar. Oscar franziu o senho. Até mesmo ele achou que Tang San estava sendo um pouco excessivo. O trio de Feng Xiaotian era, afinal, composto por pessoas de força extraordinária da geração deles. Mesmo que eles não pudessem ser comparados à geração de ouro do rol dos espíritos, eles ainda tinham a chance de se tornarem títulos Doulu. Especialmente Feng Xiaotian. No passado, ele havia causado bastantes problemas para Tang San. Os 3 também cooperavam há anos. Com apenas a força de Tang San, ele realmente conseguiria enfrentá-los? Mas a forma de pensar de Ma Onjun era completamente diferente da do Oscar. Tendo pessoalmente visto Tang San derrotar um Doulu espiritual do tipo puro ataque no 82º nível, Yang Wuji, ele havia experienciado profundamente o quão assustador Tang San havia se tornado. Apesar de esses 3 serem fortes, eles talvez ainda não pudessem se comparar ao Tang San em poder espiritual. Mesmo se eles cooperassem, ainda seria bem difícil para eles o ameaçarem. Feng Xiaotian gritou alto. Certo. Já que é assim, nós apostaremos nessa luta. Tang San, se você perder, eu não te incomodarei. Apenas se esforce bastante pelas nossas 4 academias elementais no futuro. Oscar ainda queria dizer alguma coisa, mas foi impedido por Ma Onjun. Todos eram irmãos há muitos anos e Oscar entendeu muitas coisas pela expressão de Ma Onjun. A preocupação em seu coração também diminuiu consideravelmente. Apesar de ser uma luta de 3 contra 1,
Feng Xiaotian ainda não se atreveu a subestimar Tang San. No passado, na competição continental de academias avançadas, Tang San fez muitos milagres acontecerem. Ele não desejava que os três se tornassem o alvo de outro dos milagres de Tang San. Feng Xiaotian deu um assobio longo e um pouco agudo e uma camada de fraca luz de cor ciano foi emitida de seu corpo. Seu corpo claramente mudou junto com a emissão da luz ciano e seus músculos incharam com o som de ossos estalando. Sua estatura claramente se tornou enorme. Seu longo cabelo também se tornou ciano e, surpreendentemente, em seu ombro esquerdo, cresceu uma cabeça de lobo representativa do seu espírito. A cabeça de lobo ciano olhou fixamente para Tang San, constantemente liberando um traço após outro de frieza. Esse era seu espírito. O lobo de duas cabeças, tempestade de vento. Nesse momento, Tang San imediatamente entendeu o motivo das 4 academias elementais escolherem Feng Xiaotian como vice-diretor. Por quê? Ao redor dele apareceram 6 anéis de espírito em ordem. Imperador espiritual. Inesperadamente ele também era um imperador espiritual. No passado, quando Feng Xiaotian participou da competição continental de academias de mestres dos espíritos, ele já tinha 24 anos. Mestres dos espíritos aumentavam de nível mais rápido antes dos 20. Mas mesmo depois disso, ele inesperadamente havia subido até o 60º nível em poucos anos. Isso mostrava o quanto de esforço ele havia investido. Mesmo que seu nível de poder espiritual fosse maior que o do Tang San e dos outros naquela época, ele, na verdade, teve muito mais dificuldade para avançar que os 7 demônios da Shurek. Tang San também era um imperador espiritual e, ainda por cima, possuía uma força espiritual extremamente formidável. Ele claramente conseguiu sentir que Feng Xiaotian havia acabado de obter seu 6º anel de espírito. Mas ainda assim, ser capaz de alcançar esse nível aos 29 era bem impressionante. Wu viu a surpresa nos olhos de Tang San e não pôde evitar ficar satisfeita. Junto com seu irmão Wu Xuan, ela também liberou seu espírito. 2 amarelos, 2 roxos, 1 preto. As configurações dos 2 eram exatamente as mesmas. Ambos eram reis espirituais do 50º nível. Uma forte aura do elemento fogo se espalhou e o calor intenso distorceu o ar, revelando sua força formidável. Feng Xiaotian saudou Tang San levemente. Imperador espiritual do tipo ataque e agilidade no 61º nível. Wu disse orgulhosamente. Rainha espiritual do tipo controle no 54º nível. Seu orgulho não era por si mesma, mas por Feng Xiaotian. Nesses anos, a lacuna entre os dois havia aumentado muito. Ela sempre esteve com ele. Obviamente. Também sabia o quanto Feng Xiaotian havia se esforçado na cultivação. Para cultivar, ele havia vivido por mais de 2 anos em um vale onde furacões se formavam todos os dias, suportando as terríveis tempestades de vento todos os dias. Para alcançar esse sucesso atual, ele havia investido um esforço enorme. Wu Xuan disse. Rei espiritual do tipo poder e ataque no 53º nível. Vendo os 3 oponentes diante dele, a surpresa nos olhos de Tang San gradualmente desapareceu, sendo substituída por serenidade. Apesar de não saber como Feng Xiaotian havia cultivado
Ele podia imaginar que cada mestre dos espíritos tinha sua própria sorte. Feng Xiaotian inevitavelmente também deveria ter pagado um preço alto para alcançar tudo isso. Mas, será que Tang San havia pagado menos que ele? Não. É claro que não. Wu olhou um pouco ressentidamente para Tang San. O que foi? Está planejando desistir agora? Você ainda não revelou seu espírito. Tang San olhou para ela. Honestamente, ele não gostava muito da personalidade de Wu. Ela era muito mandona e arrogante. Mas ele precisava que admitir que ela era melhor sendo verdadeira quanto à sua natureza do que muitos outros que eram hipócritas. Erguendo a mão, ele repentinamente liberou seu espírito. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas descobririam sobre isso e, diante da multidão de alunos da Academia Shurek, Tang San havia decidido assim que concordou em enfrentar os três. Que não iria mais esconder seu anel de espírito de 100.000 anos. A ressurreição de Xiao Wu também havia enfraquecido um pouco os duros espinhos que feriam seu coração. Quando é necessário enfrentar alguém, a pressão é igualmente um tipo de força. Ele não iria tolamente atrás do rol dos espíritos agora. Mas ele também não planejava esconder nada. Se ele fosse suprimido pelo rol dos espíritos até ali na cidade Celdou, então ele jamais teria chance de enfrentá-los. É claro que também não seria fácil para o rol dos espíritos descobrirem sua localização. Após se reportar ao Flender, ao grande mestre e aos outros ali, Tang San imediatamente entraria secretamente no clã Lixi. Quer dizer, na seita Tang. Esse seria seu verdadeiro esconderijo e o que mais precisava ser mantido em segredo agora era a criação da seita Tang. A cristalina grama azul prateada parecia ainda mais estonteante sob o sol do meio-dia. O espírito quase transparente irradiou incontáveis raios de luz e aqueles 6 anéis de espírito que representavam sua força apareceram num instante. Amarelo, roxo, preto e vermelho, complementando um ao outro e fazendo Tang San parecer como uma deidade que desceu dos céus. Feng Xiaotian e os outros ficaram deslumbrados pelas luzes. Quando viram a cor do 6º anel de espírito de Tang San, suas expressões se tornaram espantadas. No mesmo instante, os estudantes e professores ao redor também ficaram completamente mudos. Imperador espiritual do tipo controle no 64º nível. Por favor. A voz grave de Tang San despertou os 3 oponentes à sua frente. Nesse momento, eles finalmente entenderam o motivo de Tang San inesperadamente ter a audácia de enfrentar os 3 simultaneamente. Força. Força absoluta. Isso é impossível. Wu olhou para Tang San, sem se atrever a acreditar em seus olhos. Ela sempre acreditou que, após 5 anos de esforço, pelo menos Feng Xiaotian seria capaz de ultrapassar Tang San. Afinal, o espírito de Tang San era apenas a grama azul prateada. Mas nesse momento, ela descobriu que, embora de fato houvesse certa distância, não eram eles que estavam na frente. Após 5 anos, hoje Tang San usou sua força para mostrar a eles que a vitória que os 7 demônios da Shurek obtiveram na competição continental de academias avançadas naquela época foi por mérito. Tang San suavemente passou seu olhar sobre Xiao Wu. Na verdade, mesmo se ela não tivesse se sacrificado, a força dele ainda estaria acima da de Feng Xiaotian. Ele havia suportado muito durante esses 5 anos. Mas também havia obtido recompensas correspondentes. Por favor. Tang San os convidou com um gesto. A grama azul prateada ao seu redor flutuou levemente.
Ele balançou um pouco a palma da mão e incontáveis gramas azuis prateadas se moveram na direção do trio. Feng Xiaotian foi o primeiro a reagir, instantaneamente acelerando e avançando na direção de Tang San. Sua velocidade incomparável deixou um longo rastro de luz ciana atrás dele. Garras de lobo saíram de suas mãos, balançando junto do brilho de seu primeiro anel de espírito, e dezenas de afiadas lâminas de vento pareceram instantaneamente romper e girarem todas as direções, forçadamente bloqueando a grama azul prateada na frente de Tang San. Nesses 5 anos, a força de Feng Xiaotian realmente havia progredido muito. Essa era mesmo a primeira habilidade espiritual. Mas o poder que ela produziu foi inteiramente diferente. Mas as lâminas de vento dele ainda precisaram contar apenas com sua força de impacto para afastar o Imperador Azul Prateado de Tang San e foram incapazes de danificá-los. O Imperador Azul Prateado se espalhou para todas as direções e imediatamente cobriu uma área ainda maior, parecendo ainda mais estonteante sob a luz do sol. O Wu e o Wuxuan se moveram simultaneamente. O Wuxuan deu um grito explosivo. Seu poder de ataque aumentou como um todo com o aprimoramento do corpo pelo espírito dragão de fogo. Enquanto diretamente avançava em Tang San com passos largos e rugindo, tirânicas chamas se condensaram em seus punhos já cobertos por escamas de dragão. Ele não havia se esquecido de que a grama azul prateada de Tang San era imune ao fogo e, portanto, não soltou chamas externamente. Ao invés disso, as condensou em seus punhos, lhes dando ainda mais poder de explosão. Uma sombra de chamas se ergueu atrás de Wu e chamas que pareciam estrelas começaram a se condensar sobre sua cabeça. Eles sempre cultivaram juntos nesses últimos anos e se conheciam muito bem. Eles basicamente já eram capazes de aproveitar os intervalos entre cada habilidade espiritual sem se comunicar e sem revelar qualquer brecha. Tang San não usou habilidades espirituais, apenas dando um passo para o lado e dezenas de imperadores azuis prateados se moveram, impedindo o avanço de Feng Xiaotian. Mesmo com sua força, Feng Xiaotian ainda seria inevitavelmente atrasado por um instante pela grama azul prateada e Tang San aproveitou esse momento para instantaneamente acelerar, erguendo os 2 punhos ao mesmo para encontrar o Wuxuan. Um mestre dos espíritos do tipo controle inesperadamente desejava enfrentar um punho com outro punho, colidindo de frente com alguém do tipo poder e ataque como o Wuxuan. O Wuxuan naturalmente não recuaria. Com um grito explosivo, ele lançou seus punhos infundidos com fogo contra Tang San. No instante em que seus punhos colidiram, houve um som de explosão. O Wuxuan pensou internamente: mesmo se você for mais forte do que eu, você ainda jamais será capaz de competir contra mim no que eu. Você é fraco e eu sou mais forte. Mas quando os punhos colidiram, a expressão de Wu Wuxuan imediatamente mudou. Ele claramente sentiu que os punhos de Tang San eram tão sólidos quanto o ferro, ao ponto de até o efeito das chamas irrompendo de seus punhos desaparecer completamente. Uma pressão imensa veio logo em seguida, fazendo seus punhos doerem no mesmo instante. No momento seguinte, seu corpo voou para trás descontroladamente. Ao mesmo tempo, o 4º anel de espírito de Tang San brilhou abruptamente e a prisão azul prateada apareceu. Foi somente uma. Mas seu alvo foi quem havia acabado de empurrar para longe o Imperador Azul Prateado de modo a rapidamente avançar em sua direção. Feng Xiaotian, repentinamente preso. Feng Xiaotian arranhou o Imperador Azul Prateado com toda a força de suas garras de lobo. Mas descobriu que, para sua surpresa, enquanto essa era a mesma prisão azul prateada, a durabilidade do Imperador Azul Prateado diante dele era um número desconhecido de vezes maior que a da grama azul prateada de antes.
Mesmo após cortar com toda a sua força, ele só conseguiu deixar uma marca superficial. Tang San basicamente nem mesmo olhou para a direção de Feng Xiaotian. Após recuperar o equilíbrio, ele já estava indo atrás de Wu Wuxuan, que havia sido jogado para trás. Ele abaixou o ombro direito enquanto avançava, se preparando para atingir diretamente o peito de Wu Wuxuan. Ao mesmo tempo, 2 filamentos de grama azul prateada se enrolaram na cintura de Wu Wuxuan, forçadamente o puxando para mais perto. Wu Wuxuan era, afinal, o antigo capitão do time da Academia das Chamas. Naturalmente, não seria fácil derrotá-lo. Mas com seus braços doendo, ele não conseguiria bloquear com toda a sua força. Com um grito, seus terceiro e quarto anéis de espírito brilharam um após o outro. Uma força explosiva permeada pelo fogo irrompeu com ele no centro. Ao mesmo tempo, garras cresceram de suas mãos e seu corpo aumentou novamente. Suas escamas irradiaram luz vermelha dourada e seu corpo inteiro floresceu com poder. Sua terceira habilidade espiritual era parecida com a transformação do tigre branco Vajra de Daimubai e instantaneamente elevou seu poder ao auge. Com um som de pu, um círculo de luz de fogo apareceu na frente de Tang San e seu avanço se transformou em um pulo para trás. Esse era o anel de chamas desafiador de Wu. Nesse mesmo momento, a quarta habilidade espiritual de Feng Xiaotian também foi abruptamente ativada. 3 lâminas afiadas com 1,5 de comprimento foram ejetadas do meio das juntas de seus dedos das mãos e uma imagem de lobo ilusória apareceu atrás dele, esticando as mãos para os lados. Linhas de luz ciana com 3 metros de comprimento foram disparadas das 6 lâminas afiadas, finalmente cortando a prisão azul prateada à sua frente. De fato, sua quarta habilidade espiritual irrompeu completamente. Mas a prisão azul prateada de Tang San originalmente era uma habilidade de controle em massa. Forçá-lo a usar o ataque de sua quarta habilidade espiritual contra apenas uma mostrava o quão assustadora havia se tornado a durabilidade do Imperador Azul Prateado. Mas Tang San ainda foi jogado para trás pelo anel de chamas desafiador de Wu e o trio de Feng Xiaotian se reuniu novamente. Feng Xiaotian tirou vantagem de sua quarta habilidade espiritual ainda não ter acabado. Juntando as mãos sobre a cabeça e, com uma forte luz ciana saindo de suas garras, ele cortou na direção de Tang San. No instante em que a luz ciana foi disparada, o ar ao redor de Tang San se distorceu violentamente, o impedindo de se esquivar para o lado e o forçando a recebê-las de frente. O olhar de Tang San se tornou frio e pensamentos agressivos nasceram em seu coração. E que tal receber esse ataque de frente? A congelante intenção assassina abruptamente se tornou substancial. Luz branca ondulante se fundiu a essa aura extremamente violenta e elas irromperam. Numa fração de segundo se transformando num ponto branco e diretamente se encontrando com a quarta habilidade espiritual de Feng Xiaotian. Feng Xiaotian não viu nenhum dos anéis de espíritos de Tang San brilhando enquanto ele se perguntava de onde essa habilidade havia vindo. As luzes branca e ciana se encontraram. Entretanto, inesperadamente não houve uma colisão. Ao invés disso, a luz branca diretamente perfurou a luz ciana e o alcançou num instante. Chocado, Feng Xiaotian não teve como se importar com seu gasto poder espiritual. Novamente luz ciana explodiu de seu corpo inteiro, rapidamente bloqueando com toda a sua força. Mas aquela luz branca silenciosamente o penetrou e diretamente deixou seu corpo em choque. A habilidade evoluída do domínio do Deus da Morte. A investida massacradora.
Era similar a um ataque espiritual e, naturalmente, não entraria em conflito com o ataque de energia dele. Mas já que Feng Xiaotian não estava preparado o suficiente para a investida massacradora, ele instantaneamente pareceu ter caído em uma prisão de gelo. Em meio àquela insana e cruel intenção assassina, ele apenas sentiu como se seu corpo fosse um pequeno barco prestes a afundar a qualquer momento. Poder espiritual freneticamente inundou seu corpo e seu espírito de luta diminuiu drasticamente enquanto ele recuava alguns passos com o rosto pálido. Além disso, por ter perdido seu controle, aquela linha de luz ciana desapareceu antes mesmo de alcançar Tang San, se livrando do cerco por atacar a fonte. Tang San usou um dos métodos mais simples para dispersar o ataque de Feng Xiaotian. Xiaotian, você está bem? Wu colocou uma mão no ombro de Feng Xiaotian, infundindo seu próprio poder espiritual nele. Eles sempre estiveram juntos nesses últimos anos e sua relação havia sido confirmada muito tempo atrás. Eles apenas não haviam se casado ainda. Ouvindo a voz de Wu, Feng Xiaotian imediatamente despertou sua mente, evitando que seu espírito de luta entrasse em colapso. Mordendo a língua com força, ele reordenou seus pensamentos, soltando um longo suspiro. Sua cara revelou medo. Que assustador! 3 contra 1. Mas até agora, era o lado com mais pessoas que estava em desvantagem. O trio de Feng Xiaotian não pôde evitar sentir um pouco de desapontamento com isso. Mas eles ainda eram mestres dos espíritos extraordinários em batalhas de times há muito tempo e naturalmente não seriam derrotados desse jeito. Com suas expressões se tornando sérias, Wu acenou com a cabeça para Feng Xiaotian, que passou a pressionar Tang San junto de Wu Wuxuan, enquanto seu segundo e terceiro anéis de espírito brilhavam simultaneamente. Um par de gigantescas asas cianas se esticaram das costas de Feng Xiaotian. Ao mesmo tempo, uma ilusão ciana se condensou atrás dele, que provavelmente era o logo de 2 cabeças tempestade de vento. Instigado por aquela enorme imagem estonteante, Feng Xiaotian voou com o apoio do vento e, com apenas um bater de suas asas, ele disparou na direção do céu, se erguendo por pelo menos 50 metros. Vendo essa cena familiar, Tang San não pôde evitar exibir um leve sorriso nos cantos de sua boca. No passado, Feng Xiaotian não havia levado a pior nas mãos dele usando essa mesma habilidade? Por que ele queria usar essa velha habilidade para repetir o mesmo resultado? O Wuxuan já havia avançado e incontáveis meteoros de chamas condensadas também voaram na direção de Tang San enquanto o quinto anel de espírito de Wu se acendia. Seus meteoros de chamas pareciam ser similares à quinta habilidade espiritual de Ma Onjun, apenas em menor quantidade. Mas essa habilidade ainda não podia ser subestimada. Porque cada meteoro de chamas disparando em frente continha uma força explosiva extremamente potente. Mesmo sem considerar o elemento fogo, elas ainda eram o suficiente para causar um ataque assustador. O quinto anel de espírito de Wu Wuxuan também brilhou. Enquanto rugia, um enorme dragão de fogo de 5 metros de altura se ergueu atrás dele, o circulando e avançando na direção de Tang San.